Salve, salve amigos do canal Legado da Fiel! Hoje vou falar sobre um personagem que eu considero um dos mais importantes, um dos mais quietos, os mais calados dentro de campo, mas possivelmente um dos mais eficazes de toda a história corintiana. Nós que tivemos grandes volantes, grande e médio volantes, jogadores, né, que faziam ali a cabeça da área, nem sempre assim com tanta raça, mas com muita técnica também, aliado às duas coisas, conseguiram se destacar nesse mundo, nesse universo que é o Corinthians de 115 anos de história, e destacar alguns jogadores de forma específica é muito difícil de você colocar assim, mas eu vou tentar aqui passar para você aqui algumas coisas que eu considero fundamentais dentro da história, esses jogadores que vestiram a camisa 5, a camisa 8 ali também, mais a 5, né, o médio volante, o cabeça de área, que nós tivemos durante muito tempo, como referência e simbolizando também o que significava a mística corintiana. Esses jogadores tiveram além do componente técnico e da raça, da fibra usada dentro de campo, também tinha esse fator, né, que era da identificação com a camisa, com a história, tudo isso. Então, um dos primeiros volantes que nós tivemos assim, que foram excepcionais, foi o Amilcar. O Amilcar que começou como meia, depois ele foi recuando a melhor fase da carreira dele dentro do Corinthians e também no futebol, onde ele foi jogar na Lazio, depois no Palestra Itália, foi jogando como centro médio ali, como o cabeça de área, como volante, né? Que naquela época não era tão pegador assim, mas que era um jogador que fazia essa função, né, da conexão defesa-ataque com muita transição e com muita categoria. Então o Amilcar pode ser considerado sim o primeiro grande médio volante da história corintiana. Tivemos o Birubiru, tivemos o Elias, o Birubiru também era outro que, né, silencioso dentro do campo, mas com muita eficácia, o Elias, o próprio Márcio Bittencourt, jogador muito importante também. Tivemos alguns jogadores, Christian, que se destacaram jogando nessa função como primeiro homem de combate ali, o chefe, né? O cabeça de área, o guardião do sistema defensivo. E nós tivemos um grande pitbull, um pitbull que não latia, mas mordia muito, sem ser maldoso, sem ser faltoso. É um jogador que nunca foi expulso. Olha que interessante. Jogou 437 partidas com a camisa corintiana, fez 10 gols, alguns deles importantes, principalmente um gol que ele fez contra o Deportivo Táchira, quando o Corinthians estreia na Libertadores de 2012. O Corinthians perdeu o jogo até os 46 do segundo tempo, quando numa cobrança de falta do lado esquerdo, um levantamento para a área, ele sobe de cabeça e empata o jogo. Isso deu a condição do Corinthians chegar até o final da competição de forma invicta e ganhar aquela competição inédita para nós, também de forma invicta. Eu estou falando de Ralph de Souza Teles, que nasceu no dia 9 de junho, fez aniversário agora de 1984, ainda está jogando lá no Vila Nova de Goiás, mas foi um dos grandes jogadores da história do Corinthians, talvez um dos mais importantes dessa função. Né? Hoje, se você fosse fazer, você teria que fazer uns 10 times como times ideais. O Ralf caberia tranquilamente dentro desse time, dentro desses jogadores, dentro desse contexto que eu estou falando aqui. Mas também foi um andarilho do futebol. Durante muito tempo perambulou por aí. Jogou em vários times do futebol brasileiro. Ele começa, de fato, primeiro time dele é o Taboão da Serra. Lá em 2004, mais ou menos, ele começa lá no Taboão da Serra. Depois ele passa pelo São Paulo, passa pela Imperatriz do Maranhão, passa pelo 15 de Jaú, passa pelo Gama, pelo Noroeste, enfim, vai para o Grêmio Barueri quando ele chama atenção. Ele chama atenção no Grêmio Barueri e o Corinthians vai buscá-lo naquele momento, em 2010. O Corinthians busca esse jogador, que era um jogador pouco conhecido no cenário, né? Muita gente não conhecia o Ralf, mas ele demora um pouco ainda para entrar no time principal do Corinthians, ele demorou um pouquinho para se firmar como jogador titular, mas a partir do momento que ele entra, ele se destaca de uma maneira absurda. Teve até uma vitória que nós tivemos por 3-1 contra o Santos no Pacaembu em 2010, em que ele dá um chapéu no Neymar, ali ele começa a se destacar. Em 2011 ele faz um gol muito importante contra o Vasco também, de fora da área, numa virada corintiana, daquela campanha fantástica que o Corinthians faz no Campeonato Brasileiro de 2011. Em 2010 estava sendo montado aquele time do Centenário. Veio tinha o Ronaldo Fenômeno, chegava Roberto Carlos, chegou o Yarley também, mas o time não conseguiu decolar.
Então, a partir de 2011, com outra formatação de time, o time começou a ter um outro corpo, e aí é que Ralf começa a se destacar, sendo um dos grandes jogadores do Corinthians. Ele ganha os títulos paulistas, ele ganha 8 títulos com a camisa corintiana. Ele é campeão brasileiro em 2011, 2015. 2015 praticamente impecável, o meio de campo jogando juntamente com o Renato Augusto, com o Jadson ali. Também Rodriguinho fazendo essa função junto ali no quarteto de meio de campo. Foi o meio de campo histórico do Corinthians e o Ralf, né, se destacando. Ele foi o melhor médio volante do Campeonato Brasileiro de 2011, tendo todos os méritos, ganhando esse prêmio individual. Ele ganha também o campeonato, a Copa Libertadores de 2012, o Mundial de 2012 também tão importante para a nossa história, o nosso bicampeonato. Ele conquista o campeonato lá em 2012, jogando em Yokohama, no Japão, uma função. Ele foi fantástico naquela competição ali. Campeão da Recopa Sul-Americana contra o São Paulo Futebol Clube também em 2013, e os paulistas de 2013, 2018 e 2019. Ele volta, né? Ele foi jogar um tempo fora, foi jogar no Japão. Depois ele volta novamente em 2018 até 2019. Então ele não chega a tempo de ganhar o Campeonato Brasileiro de 17 e também a tempo de ganhar o Campeonato Paulista de 1917. Mas foi um jogador importantíssimo, é um jogador que sempre demonstrou muito profissionalismo, um jogador de uma disciplina tática dentro do campo, de uma voluntariedade, dificilmente perdia a bola. Todo mundo dizia que ele não tinha um passe muito bom, mas ele não precisava fazer isso, gente. Ele tomava a bola, dificilmente ele era afintado, ele entregava para o primeiro que estava mais próximo. E tinha muita qualidade do lado dele para jogar. Jogou com o Danilo, jogou juntamente com o Alex, né? Ali no meio de campo, jogando com o próprio Renato Augusto, com o Jadson, com o Rodriguinho. Pô, ele teve muito jogador bom para pegar essa bola e entregar. A função dele que ele tinha que fazer como cabeça de área, como jogador ali, né, fixo na cabeça da área, ele foi praticamente imprescindível. Era tão bom no jogo, né, a bola no chão, como também era fundamental no jogo aéreo. Tinha essa transição, chegava na frente também. Como eu disse, não perdia bolas, não perdia bola. Todo mundo fala que ele tinha um passe ruim, mas não perdia a bola no pé, gente. Ele pegava a bola, dominava essa bola, virava o corpo, como o Birubiru fazia muitas vezes. Todo mundo falava que o Birubiru não era tão técnico assim, mas ninguém tomava a bola do Birubiru. Ninguém conseguia tomar a bola dele. E o Ralf, mais ou menos, foi um herdeiro dessa condição que o Biru fez lá atrás. Então, nós tivemos sempre, ao longo do tempo, tem vários, né, que eu não tenho nem como citar aqui todos, o próprio Márcio Bittencourt, o Wilson Mano, quando jogou nessa posição de volante também, fez muito bem. São jogadores considerados jogadores discretos, né? Jogadores silenciosos, mas que tinha na marca a marcação ali, tinha o fino trato mesmo na perseguição ao seu adversário, sem ser maldoso, tomando essa bola como o Ralf fazia, entregando para o primeiro que chegasse ali para dar criatividade e para dar prosseguimento do jogo. Então, o Ralf, sim, hoje é o 14º jogador que mais vezes vestiu a nossa camisa. Foi embora numa situação muito esquisita, veio o treinador Thiago Nunes e quis fazer uma reformulação, uma mudança de identidade do Corinthians, que já vinha sendo usado desde 2007 pelo Mano Menezes. Isso atrapalhou bastante, ele foi embora juntamente com o Jadson, muito chateado, mas é um jogador que mereceria sim, por que não, uma homenagem, mereceria sim por parte da diretoria do Corinthians um reconhecimento pelo profissionalismo, pela forma como ele se comportou com a nossa camisa, um jogador muito disciplinado dentro do campo e que nos deu muitas alegrias e dava certeza, se o Corinthians não fizer um gol, tomada e também ele não vai tomar, porque era uma garantia de um paredão ali na frente da zaga e que dominava com muita tranquilidade aquele setor defensivo. Então, nosso agradecimento aqui ao Ralf, né, o nosso pitbull da Fiel, aquele cara realmente que demonstrava muita raça e muita segurança naquilo que fazia dentro do campo, como eu disse, dando toda a tranquilidade para que o meio de campo da frente jogasse e muita tranquilidade para a zaga. Porque quando a bola chegava lá atrás, já chegava toda mascada, já chegava morta. Era só dominar e sair jogando em função desse trabalho incansável, desse jogador incansável, chamado Ralf de Souza Teles, o nosso Ralf, o Ralf da Fiel. Gente, esqueci aqui de falar, outro volante também maravilhoso também, mas assim, esse já foi expulso algumas vezes, nosso Zé Elias, porque não, Zé Elias da Fiel,
um grande jogador também que serviu aí, né? Vamos fazer aqui uma homenagem também ao Zé Elias e falar um pouquinho da história dele na trajetória corintiana. Mas hoje esse canal é para esse cara. Muito obrigado, Ralf, muito obrigado mesmo por tudo que você fez com a camisa alvinegra. E como eu sempre digo no final dos nossos episódios, eternamente vai Corinthians. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Valeu, gente. Um abraço.